Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar mais uma aula, a nossa terceira aula, e a gente vai usar o tema Como utilizar o lúdico em diversas disciplinas. O uso do lúdico como estratégia para ensino tem se mostrado de grande importância, pois melhora de forma significativa a aprendizagem do aluno. Pode-se definir o lúdico como jogo, brincadeira, divertimento e prazer. É através de brincadeiras que a criança aprende e aprimora os conhecimentos de forma significativa. E também é através disso que ela começa a se descobrir, através da interação com outras crianças. Utilizando jogos didáticos, o professor consegue atrair a atenção dos alunos, fazendo com que todos possam participar de forma interativa da aula, deixando um pouco de lado a forma tradicional do ensino. Então, desse jeito, ele consegue deixar a aula mais prazerosa para o aluno, consegue dispersar do sério, né? O jogo pode ser definido como qualquer atividade lúdica, que tenha regras claras, explícitas e estabelecidas na sociedade de uso em comum. E tradicionalmente aceita, seja de competição ou de cooperação. O que caracteriza o jogo são as regras, as quais devem ser respeitadas para que a competição seja realizada de forma correta. É através dos jogos que os alunos aprendem a melhorar a capacidade de raciocínio e de interação, seja entre eles, seja a interação com o professor, com os pais em casa, com a sociedade no geral. Educar ludicamente desenvolve as funções cognitivas e sociais, interioriza conhecimentos, mobiliza as relações funcionais, permite a interação com seus semelhantes, contribui para a melhoria do ensino, qualificação e formação crítica do educando. Através do lúdico, o professor cria momentos de descontração com os alunos. Ele gera a capacidade de criar seus próprios conceitos e ajuda a elevar a sua autoestima. Por ser uma forma prazerosa de passar conhecimento para o aluno, o lúdico é reconhecido como acelerador da aprendizagem. Então, eles aprendem mais rápido, acaba porque é uma aprendizagem mais prazerosa, né? Além de melhorar a capacidade cognitiva. O lúdico tem gerado uma grande facilidade na aprendizagem do aluno, possibilitando uma maior absorção de conhecimentos, além de tornar as aulas prazerosas e participativas. São nos jogos que os alunos aprendem a competir, a buscar meios para ser o vencedor da competição e a interagir de forma mais acentuada com os colegas, né? Alcançando dessa forma não só um melhor aprendizado, como também uma melhora da autoestima, da sua própria autoestima, né? Ele tem a sua própria autoestima valorizada. É brincando que se aprende com maior facilidade e dessa forma acontece a quebra da monotonia na sala de aula. O lúdico tem o poder de despertar uma maior atenção do aluno, como também torna mais fácil a compreensão dos assuntos abordados na disciplina. O brincar é fundamental para o nosso desenvolvimento. Por meio de jogo, a criança testa hipóteses, explora o ambiente, manifesta sua criatividade, utiliza suas potencialidades de forma integral, descobre seu próprio eu, desenvolve socialmente e culturalmente. É brincando que a criança se desenvolve e se descobre como um ser social, interagindo com as outras crianças, como já foi falado, né?
e com os próprios conceitos, e criando também os próprios conceitos, né? Reinventando, elas mesmas se reinventando, conseguindo se reinventar e experimentando novos desafios. Os jogos e brincadeiras motivam o discente a obter novos conhecimentos, quebrando o paradigma da metodologia tradicional, que existe a monotonia da sala de aula. Então, os educandos acabam buscando outros meios que eles consigam explicar de forma diferente para a criança poder ter mais atração pela matéria, né? Poder ter mais interesse pelo que está aprendendo. O aluno, quando participa da aula de forma interativa, ele se sente mais seguro e autônomo. Então, ele se sente mais seguro para dar uma opinião, para dar uma resposta quando a professora pergunta, porque de tanto que ele gosta daquele método que é aplicado, utilizando o lúdico, que quando ele é perguntado ou questionado sobre alguma coisa referente à matéria, ele não vai ter vergonha de perguntar ou de responder, ou até de dar uma opinião. Ele não vai estar retraído para demonstrar o que está sentindo e o que realmente entendeu. Então, através dos jogos, o aprendizado é mais significativo. Os alunos aprendem e compreendem mais os conhecimentos e melhora a sua capacidade de interação e competitividade. O discente aprende a trabalhar em equipe e a se comunicar com mais facilidade, acelerando o seu crescimento intelectual. A confecção dos jogos pelos alunos também é uma parte muito interessante, que acaba chamando muito a atenção deles, né? Ela é de extrema importância, pois promove e estimula a criatividade e proporciona uma maior interação entre os participantes. Quando os alunos se envolvem na criação dos jogos, eles se sentem mais estimulados e o processo de ensino-aprendizagem de conteúdos abordados em sala de aula se concretiza de forma mais eficiente e mais atrativa para eles, né? O jogo, por ter capacidade de envolvimento e também de diversão, quando utilizado como facilitador da aprendizagem, gera resultados bastante positivos na absorção de conhecimentos. O jogo de xadrez, por exemplo, pode ser um jogo que requer muita concentração. Ele pode ser usado como forma de desenvolver o raciocínio e a percepção dos alunos. Então, ali ele vai ter que usar a estratégia para tentar vencer o adversário, né? E ali ele vai desenvolvendo vários sentidos. As atividades lúdicas fazem parte da nossa vida desde que somos pequenos. Além de serem divertidas, elas podem ser incluídas na sala de aula para que o conhecimento seja trabalhado de maneira mais agradável. Hoje, com o crescimento da violência e o modo de vida turbulento por conta das responsabilidades dos pais, dos adultos, né? Sobrou pouco espaço destinado à brincadeira na infância. Consequentemente, vemos crianças expostas por longos períodos no computador, no celular, na televisão, deixando de correr e de brincar ao ar livre. Então, é muito importante ter um tempo estimado, né, para os eletrônicos, para televisão, computador, tablet, celular, porque é muito importante mesmo eles poderem desenvolver outros sentidos dele. A parte cognitiva deles poderem correr, brincar, pular, se divertir, e tudo isso ao ar livre. Então, isso desenvolve muito eles, né? Para manter o equilíbrio, o ideal é controlar o tempo que a criança fica com os recursos digitais, assim sobrando momentos livres para soltar a imaginação e se divertir com os amigos. A escola também pode ser um ambiente estimulador da ludicidade, favorecendo o desenvolvimento de habilidades de interação.
a tomada de decisão e a capacidade de resolver problemas. As brincadeiras e o desenvolvimento da coordenação motora em atividades lúdicas são muito importantes. Sabemos que a brincadeira é muito importante para o desenvolvimento infantil e pode ajudar muito na aquisição da coordenação motora. Estimular jogos com as crianças, os jogos lúdicos, né, também colabora com a interação com o outro e com a expressividade e com o relacionamento em grupo. Então, o relacionamento em grupo fica melhor porque eles vão compartilhar o brinquedo ou eles vão montar uma história junto, de faz de conta, de inúmeras situações, né? No lúdico aprendemos quais são as regras do jogo e como se colocar no lugar do colega, o que traz bastante crescimento individual. É igual a gente falou na aula, se não me engano, na aula passada, a questão do perder e do ganhar. Então, ali eles vão compreender que nunca eles vão só ganhar ou nunca eles vão só perder. Ali eles vão fazendo estratégias para na próxima vez ele poder ganhar ou na próxima vez ele poder ainda melhorar mais. Então, isso ajuda bastante também eles, né? O crescimento individual deles, né? Além de todos esses benefícios, as brincadeiras são fundamentais para o exercício da coordenação e para o conhecimento próprio. Então, para o autoconhecimento deles, isso tudo é muito importante, na questão do saber perder, do saber ganhar, do saber dividir. Tudo isso é desenvolvido a partir do lúdico, né? O desenvolvimento motor envolve os músculos, o cérebro e as articulações ao mesmo tempo, quando nos movimentamos. Na coordenação motora fina, a criança consegue desenhar, consegue recortar, amarrar o cadarço e realizar ações delicadas. Então, ela vai... Uma coisa muito interessante que estimula muito a motora fina é o rasgar o papel, o movimento de pinça. Então, tudo isso é muito atrativo, né? O educando ficar atento ao aluno, né? Já a coordenação motora grossa envolve pular, correr, descer, subir, entrar, entre outros, entrar dentro de uma casinha de boneca, sair e pular e correr, subir numa árvore, descer da árvore, pegar uma fruta, né, na árvore. Então, tudo isso envolve a motora grossa, a coordenação motora grossa, né? A importância dos jogos e brincadeiras. Quais são as importâncias dos jogos e das brincadeiras? Os jogos e as brincadeiras são importantes em qualquer fase da vida, tanto na infância quanto na fase adulta. Os benefícios que o lúdico pode trazer são muitos. Quando a criança brinca, ela pode se expressar e entrar em contato com outras pessoas, além de aprender ou ganhar e perder, que é aquilo que a gente já falou, né? Deixa eu ver aqui. E daí, na fase adulta, isso acaba sendo deixado de lado, por muitas vezes, que acontece o nosso erro de deixar de lado pela correria do dia a dia. As brincadeiras podem trazer leveza para o nosso dia a dia. No final do dia, sentar e brincar com o filho. Então, e é uma ótima maneira de extravasar, né? E fora que você está dando um exemplo muito bom pro filho, no caso de pais e mães, né? As atividades lúdicas trabalham diversos aspectos cognitivos, do emocional e do físico, além de trazer habilidades que são levadas para a vida toda, como o autoconhecimento, a socialização e muitas outras. Vale lembrar que a criança precisa ter liberdade para escolher o seu brinquedo. Escolas que definem alguns jogos como sendo de menino ou de menina, coloca lá, a boneca é só de menina. Mas e o papai? Não tem o pai? Tem o pai.
Então, a boneca pode ser da menina e pode ser do menino. O carrinho pode ser do menino e pode ser da menina. Não pode ter esse pensamento de dividir, de separar, dizer que é só de um ou que é só de outro, né? Então, as escolas que definem alguns jogos como sendo o de menino e o de menina, limitam os pensamentos sobre o brincar. Não deixa desenvolver essa parte da criança pensando que ela pode ser o papai do neném, da amiguinha. Então, igual falamos também na aula passada, ali na hora de formar a história, do faz de conta, de montar uma história, ele vai poder usar o dia a dia dele por meio da neném. Ele vai imaginar, vai lembrar do pai e da mãe, o mesmo cuidado que o pai e a mãe têm com ele. Na hora da história ali que ele está fazendo com a amiguinha, no imaginário dele, ele vai desenvolver aquela mesma atenção que o pai e a mãe dão para ele. Então, ele vai refletir aquilo que ele vivencia no cotidiano ali na brincadeira, né? E quando a escola limita isso, eles limitam o pensamento sobre o brincar deles, né? A escola precisa proporcionar espaços e diversos materiais para enriquecer o lúdico. E precisa fornecer também um ambiente adequado que forneça as brincadeiras, pois somente com mesas e cadeiras o espaço fica reduzido, né? Então, é muito interessante ter as mesas, cadeiras, mas ter um cantinho especial para eles soltarem a imaginação deles. Além disso, é necessário refletir sobre o lúdico na educação infantil, como algo fundamental para o desenvolvimento e não como exercício para preencher os horários livres. Então, o que é muito importante também, que acontece muito nas escolas, que as professoras, também já citei anteriormente, que acontece de algumas professoras, né, pegar e jogar os brinquedos no chão, falar, brinque, agora é hora de brincar. Não, naquela hora que eles estão ali, eles estão desenvolvendo algum fator deles, alguma área eles estão desenvolvendo, seja na parte do encaixe ali, usando para montar, usando a imaginação, montando uma casinha, um carrinho, ou seja na hora da contação de história, seja na hora do faz de conta. Qualquer uma das atividades que eles façam ali, pode você adquirir para encaixar em algum desenvolvimento deles, né? Então, é muito necessário não acontecer isso, do simplesmente jogar os brinquedos no chão. É importante e interessante a professora estar sempre ali auxiliando eles perceberem aquilo diante deles. Você é o papai? Você é a mamãe? Você está dirigindo esse caminhão? Onde que você vai com esse caminhão? Você vai levar o cavalo lá na outra fazenda? Ou você tá com o carro dirigindo, você é um taxista? Você vai pegar a passageira, vai levar a passageira para a rodoviária ou para a loja? Então, ali é importante elas questionarem eles, que assim eles vão desenvolvendo cada vez mais, né? Nesses horários livres deles, né? O professor que procura novos conhecimentos consegue trabalhar de maneira mais tranquila em sala de aula. Na sala de aula, é recomendado que os educadores incluam o tempo para a brincadeira durante as aulas. Então, como eu já disse, é muito importante eles brincarem, só que, ao mesmo tempo, sempre tendo ali o auxílio da professora para mostrar para eles o que eles estão conseguindo desenvolver naquele momento, né? Especialmente na educação infantil, incluir os jogos lúdicos pode motivar os alunos e criar um ambiente receptivo. Porque na educação infantil acontece muito da criança ir muito pequenininha para a escola, até maiorzinha, chorar bastante, não querer ficar na escola. Então, se tiver um ambiente aconchegante, com uma decoração lúdica,
com jogos. Então, vai se tornar mais interessante para ele ficar ali, né? Porque para ele é muito difícil a mãe ir embora e ele ficar, né? Hoje, com o avanço tecnológico, os jogos eletrônicos cada vez mais fazem parte do cotidiano das crianças. Mas é preciso utilizá-lo de maneira saudável, sabendo que cada vez mais os jovens procuram nos games uma forma de se divertir. E para essa prática que essa prática não se torne prejudicial, né? É necessário estabelecer um equilíbrio. Como a gente já falou, é muito importante ter o tempo fixado, né? Tipo, ter um tempo definido para ficar ali no computador, na parte. Porque não tem como não deixar a criança, no momento em que a gente vive, né? Com a tecnologia cada vez maior e mais avançada, não tem como você não deixar a criança utilizar a tecnologia, né? Tanto é que é muito importante para a criança, só que tudo com o seu limite, tendo o tempo e o espaço de tempo, né? Para ele poder fazer outras coisas importantes, que é o correr, o pular, o brincar, ou ir para o ar livre e desenvolver no ar livre também, igual a gente já falou também anteriormente. Ele sai lá, olha a florzinha, que a abelhinha foi ali, pegou o pólenzinho e levou o pólenzinho. Ali, queira ou não queira, é uma forma lúdica dele aprender como que acontece o mel, como que vem o mel. Então, ali a professora, o pai, a mãe, e é nesse momento de ar livre, né? De sair, de ficar ao ar livre, que ele consegue observar isso. Então, hoje existem muitas pesquisas que mostram os benefícios de se utilizar novas metodologias de ensino, considerando o aluno parte fundamental para o processo de construção do saber e não apenas sujeito passivo. Pensando nisso, os jogos no ensino da matemática também são uma ótima importância, tem uma ótima importância, né? E uma ótima opção para trabalhar diversos conceitos, fazendo com que os alunos participem do processo de ensino-aprendizagem. Dar esse espaço para o jogo na escola é uma forma de valorizar o aprendizado e permitir o acesso ao saber de uma maneira mais agradável, né? Permitindo o acesso do saber, né? Utilizar o lúdico na educação infantil é uma forma de apresentar a linguagem matemática aos poucos e introduzi-la ao conceito formal, né? Falando na parte da matemática, mas não é só a matemática, o português, a geografia, as ciências, igual ali a parte que eu falei da abelhinha ali, então já envolve outras matérias, né? O professor deve optar por jogos que estimulem a resolução de problemas, especialmente quando o conteúdo estudado for de difícil compreensão. Então, é muito mais fácil explicar assim e muito mais divertido explicar mostrando para a criança numa forma de um jogo, ou numa forma de figura, ou numa música, e eles compreenderem, do que só passando no quadro para eles escreverem e copiarem, né? Vale lembrar que ao escolher os jogos é necessário ter cautela com alguns elementos. A gente deve evitar fazer uso de jogos como algo obrigatório. Você não pode fazer com que a criança se sinta obrigada a fazer aquele jogo, que daí deixa de ser uma atividade prazerosa para a criança, né? Você educando, deve jogar antecipadamente e estudar como a brincadeira vai funcionar. Porque qualquer dúvida que gere durante a aula, você vai saber explicar e vai saber contar, né? Tente não optar por jogos que dependam apenas da sorte. É importante utilizar os jogos que eles
tenham que usar a cabecinha deles, o raciocínio deles, né? Então, tente não optar por jogos de sorte para o jogador ganhar e que estimule o vencer o desafio. Então, porque o de sorte é assim, pode ser que toda hora que ele ganhe, por ser um jogo de sorte, né? E já o jogo que ele precisa vencer um desafio, ele vai observando, ali ele vai trabalhar a observação dele, vai observando que o outro amiguinho fez de uma maneira diferente para conseguir vencer. Então ele vai usar aquela maneira ou uma outra maneira, ele vai conseguir utilizar diversas maneiras para ele tentar vencer o jogo, né? Ali ele vai estimulando, esse tipo de jogo vai estimulando a vencer o desafio, né? Prefira atividades em grupo ao invés de atividades individuais. Então, é muito melhor de lidar com a criança em grupo. Eles fazem bastante bagunça, né? Conversam, às vezes faz um tumulto, né? Mas é muito mais prazeroso para eles estarem em grupo do que ser individual. E também na questão do desenvolvimento deles com o outro, né? Com o outro colega, o respeito com o outro colega, a amizade com o outro colega, a questão do dividir com o outro colega, né? Então é muito melhor trabalhar com eles em grupo ao invés de individuais. Assim eles vão estimulando vários pontos deles, né? Lide com as frustrações dos seus alunos, de forma que os estimule a trabalhar com esse sentimento. Então, se ele ganhou, ele ganhou. Se ele perdeu, perdeu. Tem que estimular ele que ele perdeu, mas que ele pode ganhar. Então, tem que estimular ele a nunca desistir, a sempre perceber, porque ele é capaz de fazer aquilo, ele é capaz de ganhar. Se ele ficar frustrado por causa de ter perdido, é uma maneira de você demonstrar para ele que ele é capaz e que ele consegue. É só ele prestar mais atenção nessa. Aqui você não prestou muita atenção. Se você tivesse pensado assim ou assim, você tinha conseguido. Você não acha? Então é necessário criar também regras que podem ser mudadas. É necessário criar regras que podem ser mudadas ou não, né? Durante as brincadeiras. Então, às vezes, dependendo de uma turma lá, você precisa mudar alguma regra. É interessante um jogo que seja bem versátil, que você possa mudar ou não mudar. Tipo, alguma turma que apresente uma necessidade, né, de mudar a regra do jogo, você pode mudar para aquela turma. A interdisciplinaridade é a relação entre diversas disciplinas, integrando-as de maneira que seja possível realizar um diálogo entre elas. Portanto, não se trata da exclusão de uma ou de outra disciplina, mas sim da comunicação entre diversas áreas do conhecimento. A ideia é de que a escola e o professor possam interligar o conteúdo relacionado a todas as matérias, né? Tipo, o conteúdo, igual eu citei na aula passada. Hoje é o dia do azul. Então, todos vão vir com uma peça azul ou com alguma coisa azul. Então, ali você vai trabalhar a artes, por causa da cor azul. Pode trabalhar a quantidade. 5 vieram com a tom de azul claro. 4 veio com o tom de azul escuro. E 3 veio com o tom de azul marinho. Então, ali vai ter a quantidade, vai ter inúmeras possibilidades que você pode trabalhar, né? Então, sempre ligando uma matéria na outra, puxando uma matéria na outra, né? Mas, além disso, a interdisciplinaridade propõe romper barreiras do pensar sobre apenas uma perspectiva. É integrar novas possibilidades e compreender a relação de diversos campos do conhecimento.
Os jogos lúdicos podem ser uma excelente forma de trabalhar as matérias, né? Diversas formas também, várias formas de conhecimento ele trabalha, já que o jogo naturalmente envolve o aprender, pois instiga o aluno a pensar novas possibilidades, além de colocá-lo em contato com o desafio e novos saberes. O docente precisa inovar a sua prática pedagógica, né? Buscando a qualidade e evitando pensar apenas assim na transmissão do conteúdo e do conhecimento. Quanto mais didático ele tiver, quanto mais lúdico for a aula, mais eles vão prestar atenção, né? Então, evitar pensar só em transmitir aquele conteúdo, pensar só em passar aquele conteúdo, porque acaba eles não prestando tanta atenção e não guardando, não memorizando, porque aquilo não foi tão prazeroso para eles, né? É preciso propor novas metodologias que incluam o aluno e o torne mais participativo na escola. Aí entra a parte do montar jogos, juntar eles e eles formarem, esse grupo vai montar um jogo da memória sobre o tema de história, ou um dominó sobre o tema de história. Então ali eles vão ter que fazer igual o dominó, dá para fazer de perguntas e respostas, encaixando, né? Então tem diversas áreas que eles podem deixar mais prazeroso para o aluno, né? Eles fazendo junto chama mais atenção e eles têm mais abrangência na matéria, têm mais interesse, né, de participar da aula. Assim a gente o torna mais participativo na escola, né? Por isso as atividades lúdicas são muito importantes nesse contexto. Assim, a interdisciplinaridade não precisa ser obrigatoriamente fazer parte apenas de um projeto científico. O professor pode desenvolvê-la de forma prolongada, dentro da sua área de atuação, ou em conjunto com outros professores, sendo parte de um projeto pedagógico. As disciplinas, como estão estruturadas, só servem para isolar os objetos do seu meio e isolar partes de um todo. Eliminam a desordem e as contradições existentes, para dar uma falsa sensação de arrumação. A educação deveria romper com isso, mostrando as correlações entre os saberes, a complexidade da vida e dos problemas que hoje existem, né? Caso contrário, será sempre ineficiente e insuficiente para os cidadãos do futuro. É uma investigação e a pluralidade de possíveis caminhos que tornam o assunto mais interessante, né? Podemos ir pelo social. Somos indivíduos pertencentes a determinadas famílias que estão em uma certa sociedade, dentro de um mundo em que tem uma história, né? Então, cada um tem o seu jeitinho, igual eu falei anteriormente também no comecinho da aula. Cada um pensa de um jeito. Então, a contação de história de um, a formação de uma história de um, ou faz de conta de um, vai ser diferente do de outro, porque ali eles pegam o cotidiano deles, a história deles, alguma coisa que eles escutaram da mãe, do pai, da avó, lá atrás, eles podem utilizar para colocar dentro da sua história ou do seu faz de conta, né? A interdisciplinaridade é uma interação existente entre as disciplinas, né? Essa interação pode ir muito além do que uma simples comunicação de ideias, a interação mútua dos conceitos, diretores da epistemologia, da terminologia e da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização referente aos ensinos e às pesquisas, né?
A interdisciplinaridade também, ela vem sendo tratada como a solução para o restabelecimento de uma nova ordem na educação e no ensino do país, né? Então, daí ela significa uma relação de reciprocidade, de mutualidade, que substitui a concepção fragmentária para uma concepção unitária de ser humano. É uma intersubjetividade desse processo, que ocorre a interação e o diálogo como condições de possibilidade da interdisciplinaridade. Um grupo interdisciplinar compõe-se de pessoas que recebam uma formação em diferentes domínios do conhecimento. Nesse caso, pode-se afirmar que a interdisciplinaridade é o ponto de encontro entre os movimentos de renovação da atitude frente aos problemas de ensino e pesquisa e a aceleração do conhecimento científico. A finalidade é estabelecer uma articulação entre o universo epistemológico e o universo pedagógico, eliminando as barreiras entre as disciplinas e entre os profissionais envolvidos. Dentro dessa possibilidade de ensino, a ação pedagógica de efetivação da interdisciplinaridade ocorre pelo desenvolvimento da sensibilidade, de uma formação adequada e necessária para entender a arte, entender e esperar, né? É uma arte de entender e de esperar. E no desenvolvimento da criação e da imaginação. Então, ali é a arte de esperar, né? No desenvolvimento da criação e da imaginação. A formação lúdica interdisciplinar se assenta em propostas que valorizam a criatividade, o cultivo da sensibilidade, a busca da afetividade, proporcionando aos educadores vivências lúdicas, proporcionando também experiências que se utilizam da ação do pensamento e da linguagem, tendo no jogo sua fonte dinamizadora. Quanto mais o educador vivenciar a sua ludicidade, maior será a chance desse profissional trabalhar com a criança de forma prazerosa. Enquanto atitude de abertura às práticas, dando atitude, né? Enquanto as atitudes de abertura às práticas inovadoras, ele sempre dando essa abertura para as práticas inovadoras, né? Tal formação permite ao educador saber de suas possibilidades e limitações, desbloquear resistências e ter uma visão clara sobre a importância do jogo e do brinquedo para a vida da criança. Podemos afirmar, então, que com tudo isso se propõe uma prática de ensino com a possibilidade de aproveitamento do lúdico na metodologia, do fazer docente, dos educadores dando ênfase à formação lúdica que esse sujeito possa desenvolver, né, junto com as crianças, permitindo assim um trabalho pedagógico mais envolvente. O lúdico dentro de um projeto indisciplinar propõe também ainda a exploração de novas práticas no ambiente escola que se utilizam do lúdico para a construção da aprendizagem. Com isso, é possível perceber que se o professor tiver conhecimento e prazer pelo exercício da função, mais probabilidade existirá de que o professor, bem como os aprendizes, se usufruam desse modelo em sala de aula. Então, quanto mais o professor tiver o interesse e o prazer de estar ali, maior vai ser, mais beneficiado vai ser o aluno de usufruir tudo isso dentro da sala de aula, né?
A proposta de tal trabalho é exatamente de oportunizar um trabalho em que os educadores possam vivenciar o processo de aprender, colocando-se no lugar da criança, permitindo que a criatividade e a imaginação aflorem através da interdisciplinaridade. Enquanto a atitude e a intersubjetividade se mostre por meio do afeto e da alegria, de poder liberar o que cada sujeito traz consigo mesmo e quanto pode contribuir com o outro. É interessante mencionar que, por meio dessa vivência lúdica, é possível resgatar a sensibilidade que muitas vezes permanece adormecida. Com isso, o professor, que também se torna aprendiz, traz brotar o inesperado, o novo, e deixa cair por terra que a lógica da racionalidade permitindo construir o alicerçado do afeto. Então, permitindo construir aquele afeto de professor e aluno, né? No poder fazer, sentir e viver. Como sabemos, a sala de aula é um ambiente em que o autoritarismo seja trocado pela livre expressão de atitude e indisciplinar. Então, sabemos que na sala de aula ainda tem muito autoritarismo, né? Então, é muito importante ter as regras que devem ser cumpridas dentro da sala de aula, mas também ter a parte lúdica que ajude e auxilie o aluno a aprender melhor e mais rápido, absorver o conteúdo de forma mais rápida, né? As contribuições de um trabalho interdisciplinar dentro da comunidade educacional priva valorizar a construção do comportamento infantil, dando ênfase à atividade interdisciplinar, à postura do educador em favorecer atividades que proporcionam a alegria, a interação, a parceria, gerando assim um clima afetuoso na criança, permitindo ao processo de aprendizagem uma efetivação satisfatória e realizadora. O despertar para o valor dos conteúdos, das temáticas trabalhadas, é que fazem com que o sujeito aprendiz tenha prazer em aprender. Então, se a criança não tiver o prazer em aprender, o professor não despertar isso nela, vai ser mais difícil ele absorver toda aquela matéria, todo aquele conteúdo, né? Conteúdo estes despertados pelo prazer de querer saber e conhecer. Então, como eu falei, tudo depende de você despertar aquele interesse na criança. Quanto mais interesse ela tiver, mais ela vai aprender com prazer e vai memorizar. Então, é muito, igual eu dei o exemplo anteriormente, da música. Se você formar uma musiquinha com o tema da tua matéria que você está passando, e passar para eles, aquela musiquinha vai ficar chiclete na cabeça deles. Vai ficar aquela musiquinha o dia inteiro, eles vão ficar pensando naquela musiquinha. Então, assim, eles vão acabar aprendendo um pouco mais e memorizando melhor tudo aquilo que foi passado, né? Mas todos esses despertar deve ser realizado com sabedoria, para que os aprendizes possam exteriorá-los na vida diária. Então, é muito importante que eles possam utilizar isso no dia a dia deles, né? A inter-relação entre os sentimentos, os afetos e as intuições na construção do conhecimento vem salientada por diversos autores, como Sidners e Malco. Em suas obras, tais autores utilizam referências que a educação afetiva deve ser a primeira preocupação dos educadores, pois condicionam o comportamento, o caráter e a atividade cognitiva da criança. Então, ali, se o professor tiver uma referência, uma referência de educação afetiva com a criança, eles vão
condicionar uma confiança da criança neles, né? A criança vai gostar deles de uma forma natural e verdadeira, que vão ter um respeito por eles e o comportamento deles vai ser muito melhor. Então, significa muito isso, a atividade cognitiva da criança, né? O caráter da criança, tudo isso é gerado a partir da educação afetiva. Já outros autores, como Edgar Morin, asseveram que os atos do sentir, pensar e decidir pressupõem um conjunto de trabalhos, um trabalho assim em conjunto das dimensões cognitivas e emocionais do cérebro. O que sugerimos aqui é a importância de valorizar o sentido significativo da formação contínua do educador, principalmente a interdisciplinar, e também dar ênfase à formação lúdica, né? Principalmente o lúdico, que é muito importante, como subentáculo para novas metodologias em sala de aula. A escola exige que as crianças leiam, escrevam, calculem, enfim, que compartilhem símbolos, imagens em comum a uma sociedade, e tudo isso não adianta você só exigir, você tem que demonstrar de uma maneira mais suave, né? Mais prazerosa para a criança, que daí eles vão saber fazer muito melhor, né? E com muito mais satisfação. Então, para que isso aconteça, a atitude socializada deve ser praticada de modo que uma criança não fique isolada da outra. Aí entra aquela parte que a gente falou, de fazer atividades, né? Ter a opção, sempre dar ênfase maior para atividades em grupo, jogos em grupo, né? Para não deixar a criança sozinha, né? Para que isso aconteça, então, a atividade socializada deve ser praticada de modo que a criança não fique isolada, não fique sozinha, uma da outra. E que os trabalhos sejam elaborados em equipes, que valorizem e trabalhem as diferenças e as diversidades do aluno, né? Exige-se uma atitude socializada através de práticas individualizantes. Este é um ponto paradoxal muito importante, ainda mais presente na escola. Como é possível desenvolver e estimular o aspecto social e o convívio se as perspectivas valorizam e instigam ao isolamento. Então, como que é possível trabalhar isso? Se tudo está relacionado mais ao isolamento, mais o ficar sozinho brincando, aí entra também o que a gente já falou, da questão da criança ficar menos tempo, porque ali no computador, às vezes eles podem estar até jogando um jogo online com uma outra criança, mas eles estão sozinhos, eles estão ali isolados, né? Não tem uma vida social ativa, porque eles estão ali isolados. E é muito melhor para eles terem o convívio com outras crianças e valorizarem mais as atividades em grupos, né, em conjuntos, né? O convívio também ajuda muito, o convívio familiar, né? Competições, individualismo, desde a educação infantil. Então, tudo isso é muito importante desde a educação infantil, né? As competições que são através dos jogos, o individualismo, que também tem que ser muito destacado, né? Para poder lidar com isso e trabalhar com isso, para a criança aprender a dividir mais, a compartilhar com o amigo, né? O professor de cada temática ou disciplina não pode deixar-se levar pelo individualismo. Em tempos de interdisciplinaridade, é hora de refletir que um mesmo assunto possa ser trabalhado em matemática, em história, em artes, em um projeto didático interdisciplinar. Cada professor participa
de um jeito e precisa ter definidos os seus objetivos educativos próprios da disciplina, né? Ou a área com a qual trabalha. Os projetos didáticos podem envolver várias disciplinas, porém isso não deve ser obrigatório. Então, os projetos didáticos, eles envolvem muitas disciplinas, mas não pode envolver, né, juntar, igual eu falei, a de artes, com a de matemática, com uma de ciências, então, só que não é obrigatório, né? Então, vai de cada professor, de cada educando. Os projetos didáticos são importantes, porque eles abrem novas possibilidades de aprendizagem aos estudantes. Viver situações em que é necessário tomar uma decisão sobre que caminho seguir, predispor-se a analisar uma situação social complexa e situar quais disciplinas fornecem conhecimentos para esclarecê-las, né? Enfim, o trabalho que a interdisciplinaridade consiste na escola deve começar nas séries iniciais do ensino fundamental. A maioria das propostas curriculares que orientam o trabalho pedagógico dos professores de educação básica tem nas disciplinas acadêmicas tradicionais sua principal fonte de conteúdo e de organização dos conteúdos. Com tudo isso, já passou da hora de acabar com o confronto da tirania das exatas versus a tirania das humanas, né? Então, esse já seria mais na parte, assim, do ensino fundamental 2, né? Mas ainda tem um pouquinho que, se voltarmos à Grécia Antiga, por exemplo, veremos que grandes filósofos, como Tales, que foi matemático, astrônomo, geográfico e grande pensador, né? Além de realizar os estudos e contatos com os ministérios da religião egípcia, também realizou a façanha incrível, que foi o seu talento matemático, que era tão incomum, né? Que conseguiu estabelecer com precisão a altura das pirâmides, apenas medindo-lhes a sua sombra. Então, ele foi excepcional nessa parte, né? Além disso, ainda foi o primeiro a dar uma explicação lógica para as ocorrências dos eclipses lunares, né? Ao ser convidado a entrar em contato com a diversidade do mundo, as crianças podem interpretá-lo por meio da sua própria linguagem, a expressão corporal, o brincar do seu universo simbólico, expressando no faz de conta e transpor também de suas falas e ações. Na educação infantil e na educação fundamental, consegue fomentar a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, significa ajudá-las a progredir na definição da própria identidade, no conhecimento e na valorização de si mesmas. O grande desafio para o educador infantil em sua formação lúdica e na construção interdisciplinar do processo de aprendizagem, com ênfase na interdisciplinaridade, na efetividade e no lúdico. Esse é o grande desafio, né, de todos os educadores. Afinal, é através das atividades lúdicas que o desempenho da criança passa a ajudá-la a aprender e a conviver com os colegas e aumentar os seus conhecimentos. Utilizar e ter a colaboração das outras disciplinas para o aprendizado com os conteúdos específicos e legítimos de uma unidade são importantes para o desenvolvimento infantil. Agora eu pergunto para vocês, qual é a importância do ensino lúdico nesse contexto? A importância é a da ludicidade, né? No ambiente que todos não esperam, né? Muita gente não costuma colocar, né?
que é o ambiente escolar, tanto para a criança quanto para o adolescente. Como no tópico anterior a gente conversou, a gente viu, né, sobre a importância da ludicidade no ambiente escolar. Tanto para crianças quanto para adolescentes, no Fundamental 1, Fundamental 2, no entanto, há outras vantagens sobre o seu uso, que vão além de garantir o engajamento dos estudantes e reduzir os níveis de evasão do ensino regular. A gente consegue ver alguns benefícios mais comuns desse tipo de educação, que são o desenvolvimento do potencial criativo, o estímulo às habilidades psicomotoras, a melhoria das habilidades cognitivas, o desenvolvimento da capacidade de linguagem, a melhora da expressão corporal, maior controle emocional, desenvolvimento do raciocínio lógico, melhora da noção de espaço, incentivo ao trabalho em equipe. Esse tipo de educação contribui para melhoras em praticamente todas as disciplinas dadas em ensino regular. Por isso, elas podem ser utilizadas como complemento ao aprendizado, como um complemento ao aprendizado comum, né? Sem necessariamente excluí-lo. O uso durante a infância, por exemplo, é fundamental para integrar a criança não só com a escola, mas com seus colegas e com o novo ambiente que a circunda. Como falei também, a questão já no ensino fundamental ainda acontece no primeiro ano, né? A criança é acostumada a ficar com a mãe. Quando vai para a escola, é importante ter um ambiente prazeroso, acolhedor para ela, que ela vai se sentir muito mais instigada e estimulada a ficar ali do que simplesmente uma sala com cadeiras e mesas, né? Ao longo do tempo, o uso disso tudo passa a ser no sentido de assimilação dos conteúdos e potencialização do aprendizado. Para os adolescentes, o lúdico pode ser uma boa oportunidade de promover o engajamento e deixá-los mais interessados. Afinal, o engajamento do ensino também atinge esses indivíduos, né? E o uso de metodologias diversificadas é sempre recomendado para cativar o aluno. Como o lúdico influencia o desenvolvimento de habilidades? Então, pode até não parecer, mas as atividades lúdicas são fundamentais no desenvolvimento integral das crianças. Elas também apresentam uma oportunidade para os estudantes se comunicarem e se expressarem de forma livre e espontânea. Assim, é possível fortalecer habilidades sociais e de concentração e gerar maior interatividade e autonomia no convívio em sala de aula com os colegas. Como a ludicidade exerce uma influência significativa na inteligência emocional, na criatividade e no raciocínio intelectual, a metodologia também impacta a construção inicial do pensamento crítico nos pequenos. Para isso, é essencial que o educador guie adequadamente os alunos no processo de aprendizagem e saiba explorar ao máximo o potencial das brincadeiras. Dessa forma, o desenvolvimento das habilidades acontecerá de maneira mais natural e participativa, fazendo com que a prática pedagógica alcance os seus objetivos, né? Atuando, e ele também é bastante simples de realizar atividades, né? Geralmente no dia a dia de hoje é muito simples de conseguir utilizar essas atividades lúdicas com as crianças, né? Sendo que muitas das opções estão disponíveis de maneira gratuita na internet. Então, muito professor que tem alguma dúvida, pode pesquisar na internet para poder utilizar nas suas aulas, né?
uma forma mais cativante, uma forma mais investigativa das crianças poderem ter em sua aula, né? Então, pode lá atividades lúdicas para ciências, atividades lúdicas para geografia. Então, em várias partes a gente consegue utilizar tudo isso, né? E como utilizar a ludicidade no âmbito educacional? O ensino lúdico pode ser dividido em algumas áreas, de cada uma delas responsável pelo desenvolvimento de certas habilidades. Embora possam ser conhecidas por diferentes termos, as principais divisões são áreas tecnológicas, que é a utilização de jogos e outras ferramentas inovadoras para o ensino. A área da linguagem, a utilização de trava-línguas, de música, por exemplo, para o desenvolvimento da dicção e também da eloquência na comunicação, né? A área da imaginação também. A área da imaginação é a utilização das atividades que desenvolvam a imaginação e o faz de conta. Habilidades essenciais para uma boa adequação, não só na escola, mas também no mercado de trabalho. A área de movimentação, utilização de brincadeiras que trabalhem as habilidades cognitivas e a coordenação motora simultaneamente, além de incentivar o aprendizado de conceitos como o trabalho em equipe, consegue ainda instigar melhor a coordenação motora, né, utilizando essas atividades. Então, diante disso, vemos que há diversas formas de estimular os alunos com o ensino lúdico. Agora, mas quais são as melhores maneiras de colocar tais atividades em prática, né? Essas atividades lúdicas em prática. O ideal é sempre pensar em atividades que incluam todos os estudantes, fazendo com que participem mesmo sendo sem funções diferentes. Então, mesmo que sejam em funções diferentes, é muito importante fazer com que eles participem. Podemos ver algumas formas bem práticas, que é organizar apresentações de peças, seja elas musicais ou não. Então, ali vai trabalhar o faz de conta, a contação de história, a imaginação, muitas coisas, né? Organizar apresentações de peças, sejam elas musicais ou não. Realizar teatros de fantoches, não só o de fantoche, mas o de dedoche também. É muito importante, muito assim, tanto para eles prestarem atenção na história, os que não estão contando a história, como o grupo que está contando a história, para ele desenvolver toda aquela história, para poder estar ali apresentando para os amiguinhos, né? Estimular a prática de redações periódicas. Então, as redações podem ser diversos temas, como na volta das férias. Como foi suas férias? Conte como foi suas férias. E outras também, né? Vários temas, né? Fazer feira de ciências. Eles ficam todos cheios, todo orgulhoso de vir os pais visitarem os trabalhos que eles fizeram, né? Então, fazer as feiras de ciências é muito importante. Eles fazerem os trabalhos e apresentarem nas feiras de ciências, né? Trabalhar com fotografias. Ali eles podem trabalhar a história, podem trabalhar o instinto de investigação neles. Utilizar trava-línguas. Também é muito importante, né? Usar jogos eletrônicos em sala de aula. Então, como eu já falei anteriormente, a tecnologia é muito importante para eles, desde que utilizada de maneira correta e não o dia todo, né? Por um tempo também determinado. Utilizar jogos como o jogo da memória. Nossa, é muito importante. O jogo da memória estimula eles de um jeito e sempre eles querem pegar mais pecinhas, né?
Então, o jogo da memória é muito, muito importante também. A partir do uso periódico dessas estratégias, é possível estimular uma série de habilidades diferentes, fazendo com que o conhecimento seja muito melhor assimilado e possa realmente ser fixado. Temos o lúdico no EJA também. O lúdico no EJA, na educação de jovens e adultos, ele mostra que no passado pouco se pensava em melhorias na educação de jovens e adultos, né? Foi somente a partir de 1940 que passou-se a refletir sobre como aprimorar o ensino para as camadas populares que não eram nem alfabetizados, muitas delas, né? Paulo Freire foi um dos pesquisadores que apontavam o ensino como um poderoso elemento de transformação da realidade, no qual o professor não deveria desconsiderar o conhecimento trazido pelo aluno. Geralmente o EJA é pessoas que jovens que não desistiram, né? Abandonaram o abandono escolar, né? Abandonaram a escola e decidem voltar. Ou pessoas mais de idade, idosos ou adultos, né? Que têm o interesse de aprender a ler, aprender a escrever. Então, para eles é muito importante tudo isso, né? E para que tudo isso flua com melhor percepção, é preciso trabalhar uma leitura de mundo. E a escola poderia ser importante na transformação social. Então, as práticas pedagógicas deveriam ter como objetivo a inclusão, tanto social quanto educacional. E para que isso acontecesse, era preciso pensar em uma metodologia que fizesse com que o aluno não perdesse o interesse na escola, pois assim ele poderia se desenvolver e se preparar para diversos desafios. Desse modo, o lúdico torna-se uma nova forma de pensar na educação de jovens e adultos, né? Na qual os discentes não conseguiram concluir as suas atividades escolares e tiveram uma oportunidade de recomeçar novamente, de ter acesso ao conhecimento, né? As atividades lúdicas podem transformar a realidade escolar, tornando as aulas mais dinâmicas e mais agradáveis. A ludicidade é um importante instrumento para a prática do ensino na educação de jovens e adultos, pois estimula os educandos a participar ativamente, deixando-os autônomos e conscientes de suas habilidades. Sabe-se que quanto mais contato com o lúdico o aluno tiver, maior será a sua atuação no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, esse fator pode até propiciar uma relação descontraída entre o professor e o aluno. Os alunos que possuem dificuldades na linguagem e na expressão encontram no lúdico uma forma de se comunicarem naturalmente. As atividades lúdicas proporcionam o respeito ao outro, né? E o compartilhamento de dúvidas, preocupações e interesses. Sabemos que o lúdico é fundamental no processo de construção do conhecimento, pois favorece a participação dos educandos na internalização do saber. Diversas pesquisas mostram que o lúdico torna a aula mais atrativa e prazerosa. Interessante de aliar o conhecimento que o aluno já tem com o que ele necessita desenvolver. Não podemos esquecer que o educador precisa sempre refletir sobre a sua prática, pois isso permite que ele se afaste um pouco da sua rotina e pense criticamente sobre as suas ações, com o objetivo de melhorá-las, sem perder a satisfação de ensinar. Então, podemos ver que o lúdico é muito importante, seja no EJA, sendo já multidisciplinar. Ele traz um estímulo a mais para a matéria, né? Para a atuação do professor e para o aprendizado do aluno.
E assim a gente encerra mais uma aula do curso de extensão sobre o lúdico na educação. Até amanhã. Amanhã teremos a aula com o tema a utilização do lúdico para a alfabetização e o letramento. Então tenha uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau!